Atos capítulo 2, versículos de 42 até o 47. Diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eu gostaria de iniciar com uma pergunta que aparentemente é de fácil resposta. Mas eu gostaria de, à luz da palavra de Deus, do texto da palavra de Deus, e à luz da realidade que nós experimentamos e somos confrontados por esta palavra, entender as implicações da resposta a essa pergunta. A pergunta é: qual é a razão? Qual a razão de ser da Igreja de Cristo? Nós estamos aqui nessa noite reunidos, e vocês passaram todo o mês celebrando a data natalícia, o início desta igreja. Esta igreja que nasceu um dia através da reunião de alguns poucos irmãos que, movidos pelo desejo de servir a Deus, aqui nesta localidade, iniciaram um trabalho, e fruto desse trabalho, esta igreja existe hoje. Mas qual a razão da comemoração? Qual a razão de ser desta igreja? Para que ela existe? E eu disse que parece fácil, parece simples a resposta, e do alto da nossa sabedoria a gente poderia levantar algumas respostas até coerentes com o nosso pensamento. Mas o nosso problema não está no pensamento, o nosso problema está na nossa prática. Nós vivemos dias onde nunca se pregou tanto o Evangelho, nunca se proliferou tanto o ramo das chamadas igrejas evangélicas, como se tem chamado. Eu moro numa cidade de aproximadamente 200 mil habitantes, onde, ao sair do meu bairro, que dista do centro da cidade, onde está a nossa igreja, cerca de 6 ou 7 quilômetros, nós no percurso passamos por mais de 60 igrejas. Tem situações até atípicas onde uma igreja divide o mesmo imóvel com outra igreja. Recentemente nós tivemos a experiência de ter uma igreja plantada no prédio que fica ao lado da nossa igreja. No primeiro andar do prédio que fica ao lado da nossa igreja. Então parece que o Evangelho, parece que o crescimento da igreja é algo fabuloso nos nossos dias. Entretanto, quando nós paramos para olhar essa realidade, nós entendemos e percebemos pelo nosso próprio discurso que parece que a cada dia o mundo está pior. Nós vivemos num país onde a corrupção, ela assusta. Nós estamos diante de um fato que a gente já não discute mais se alguém é corrupto ou não. Nós estamos diante de uma situação no país onde se está discutindo quem é que vai levar melhor sendo corrupto. E aí, os dois personagens que estão mais em evidência são ninguém menos do que a presidente da República e o segundo na linha da sua sucessão, que é o presidente da Câmara Federal. Então é uma situação que assusta. E quando a gente olha para a corrupção lá em cima, isso aponta para nós um problema muito mais grave, que é o problema de essas pessoas, embora já tivessem demonstrado na sua índole a tendência natural para a corrupção, para dar vazão à corrupção, elas foram alvo de expressiva votação.
Nós temos uma situação no Brasil onde inúmeros políticos, eles foram eleitos mesmo tendo um histórico de corrupção extrema. Isso indica que o problema da corrupção ela não está apenas nos altos níveis. Nós estamos no país onde as pessoas se vendem pelo Bolsa Família. Estamos no país onde as pessoas votam apenas pela benesse de um saco de cimento, uma centena de tijolos ou um benefício qualquer. Então a corrupção ela está muito alicerçada e sedimentada na cultura do nosso país. E embora haja esse crescimento exacerbado da igreja, com um grande número de denominações, e cada dia surge denominação diferente, ramos diferentes de denominações, ainda assim, essa situação ela só piora. Por isso, a pergunta: qual é a razão de ser da igreja? E dentro da eclesiologia moderna, essa pergunta parece que tem incomodado e alguns têm tentado responder. Afinal, nós temos alguns movimentos que têm surgido e que trazem muita influência para o nosso meio. A exemplo de um movimento pouco divulgado, pouco difundido no seu nome no Brasil, mas que alcança o Brasil, tem alcançado o Brasil com a sua prática, a chamada Igreja com Propósito. E vocês já devem ter se deparado com uma série de literaturas que fala de não sei o que com propósito, uma vida com propósito, um monte de coisa com propósito. Mas na essência, a pergunta ela continua: qual a razão de ser da igreja? Igreja com propósito? E quando a gente olha para o movimento, a gente vai ver que esse movimento não tem a resposta para essa pergunta. Porque a igreja com propósito é um movimento que se propõe a adequar a igreja ao gosto do freguês. É uma igreja que se preocupa que ela própria tenha para oferecer aos seus, ou ao seu público, aos seus consumidores, tudo de que eles precisem, com a teoria de que, se eles encontrarem tudo dentro da igreja, não precisarão procurar no mundo. Eu disse que algumas variações disso têm chegado. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi de igrejas que têm luta de MMA dentro da igreja. Igrejas que têm um banquinho para voz e violão, um MPB dentro da igreja. Igrejas que promovem boates dentro da igreja. Igrejas que promovem shows de rock, de bandas conhecidas dentro da igreja, e tudo isso com o objetivo de que as pessoas elas encontrem dentro da igreja tudo que satisfaça e agrade os seus desejos. Por isso eu asseverei e volto a asseverar que não é fácil responder qual é a razão de ser da igreja. E para que nós possamos obter essa resposta, só há uma fonte possível. A palavra daquele que é o fundador da igreja, o criador da igreja. A palavra daquele que deu para nós o manual de instrução de o que é a igreja e como é que ela deve funcionar. A que propósito ela se destina? Essas respostas não se encontram em nenhum outro lugar a não ser na palavra de Deus. E o grande problema que está estabelecido nos nossos dias é que, mais do que nunca, embora o evangelicalismo tenha crescido, há um inteiro divórcio de igrejas e denominações inteiras da palavra de Deus. E mesmo quando há citações da palavra de Deus, essas citações servem meramente para justificar aquilo que é pensamento humano e se destina a amaciar egos ou a inflar egos. Se destina a responder perguntas que vêm
do desejo humano pela estabilidade, pelo sucesso, pela riqueza, pelo poder e pela glória, desejos que são fruto da vaidade do coração humano. O texto lido, do livro de Atos dos Apóstolos, um livro considerado um livro histórico, é um relato de Lucas, que foi um médico companheiro de Paulo em suas viagens, que complementa um primeiro relato feito, que é o evangelho por nós conhecido como Evangelho de Lucas. Ele escreve esta carta ao mesmo destinatário original que escreveu a primeira carta. Teófilo, na concepção de muitos dos comentaristas modernos e também dos antigos, era um cristão, provavelmente de origem gentia, e que tinha um encargo no governo. Paulo escreve a esse homem e diz que o primeiro livro, o Evangelho segundo Lucas, ele se destinava a contar e a narrar, e era fruto de uma investigação minuciosa feita por ele, tudo que Jesus fez desde lá no seu nascimento, ou antes no batismo de João, até o dia em que foi assunto aos céus, até o dia em que Jesus subiu. Quando ele escreve o segundo livro, ou a continuação, para nós é um segundo livro, mas originalmente era um livro só, a segunda parte do escrito, ele se destina a narrar a continuidade da obra de Cristo, agora, não diretamente, visto que ele foi assunto aos céus, mas a obra de Cristo através do cumprimento da promessa dele, que se cumpre que cumpre a promessa de Joel e de Isaías do Antigo Testamento, mas cumpre também as palavras do próprio Jesus Cristo, que estão contidas lá no Evangelho de João. Através do envio do outro Consolador, através do envio do Espírito Santo, agora a obra de Cristo continua através da sua igreja. E a narrativa é do estabelecimento da igreja. O capítulo 1 repete a ascensão de Cristo, repete e narra a admiração daqueles que ficaram pasmos enquanto Jesus era elevado aos céus e são abordados por dois anjos que chamam a atenção deles quanto à promessa feita acerca do Cristo que haveria de subir aos céus, mas que voltaria daquela mesma maneira, para cumprimento da palavra de Deus. Narra o retorno dos apóstolos também no cumprimento do mandato de Jesus, que ao ser assunto aos céus mandou que eles voltassem a Jerusalém e ali permanecessem até que recebessem a promessa feita por Deus no Antigo Testamento e reiterada por ele próprio. Até que recebessem o Espírito Santo. O capítulo 2 narra o evento do Pentecostes. A festa do Pentecostes, uma das 3 festas principais do judaísmo, também identificado como festa das primícias ou das colheitas, era um momento onde o povo se agregava em Israel para celebrar a Deus. E a promessa é que eles esperassem, e por isso aquele evento que acontece ali no início do capítulo 2 do livro de Atos é conhecido como Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja e, cumprindo a promessa, aqueles irmãos recebem o Espírito Santo em si. Aquele mesmo Espírito, conforme as palavras de Jesus lá no Evangelho de João, já operava no meio deles, mas que a partir deste evento estaria neles. E Lucas segue o seu relato, ele faz uma breve pausa no seu relato para falar sobre a reconstituição do colegiado dos discípulos ou dos apóstolos de Cristo, com a eleição de Matias, mas em seguida ele continua a sua narrativa sobre o nascimento da igreja. E o propósito do livro era narrar o nascimento da igreja e a maneira como esta igreja se desenvolve a partir de Jerusalém
para cumprir aquilo que Jesus havia estabelecido para ela, ainda na narrativa de Atos, capítulo 1, versículo 8. Quando Jesus diz aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E o relato trazido por Lucas dá conta justamente dessa expansão do Evangelho. Ele faz o relato do nascimento da igreja e a sua expansão até a chegada da igreja em Roma, quando ele encerra a sua narrativa. Mas a porção lida é um dos momentos em que, na estrutura de narrativa de Lucas, ele aproveita para, no meio de tantos eventos que são registrados por ele, narrar ou trazer para nós alguns flashes da vida da igreja. E a intenção de Lucas fica clara na sua narrativa, que ao trazer esses flashes da vida da igreja, ele tinha a intenção de mostrar para a igreja da sua época, para os destinatários originais da sua carta, qual era a razão de ser da igreja. Qual era a verdadeira motivação da igreja? Qual era, de fato, o projeto original de igreja? Qual é o modelo a ser copiado pela igreja de Cristo em todos os tempos? E é interessante porque em diversos momentos Lucas ele traz esses flashbacks. Ele traz para nós um registro de como estava a igreja. Embora ele narre eventos que digam respeito à vida e ao ministério apostólico, ele traz, tanto aqui em Atos 2, como no capítulo 4, capítulo 9, ele traz sempre informações para nós de como é que estava a igreja. No meio daquilo tudo, como é que estava a igreja. E o texto em particular, do capítulo 2, versículos 42 a 47, ele traz alguns elementos que nós precisamos relembrar, que podem responder para nós qual é a razão de ser da igreja nos nossos dias. Podem responder qual é a razão de ser da minha própria vida, uma vez que a igreja sou eu. E a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que quando nós falamos em igreja, normalmente nós pensamos na instituição, no ajuntamento, na congregação. Quando falamos em igreja, é muito raro o momento em que nós paramos para refletir que igreja somos nós. Que toda vez que a palavra de Deus se refere à igreja, está falando do templo da habitação de Deus ou do Deus Espírito. Igreja somos nós. E o que nós vemos nesse texto é um breve relato de como é que era a vida, ou como é que foi a vida da igreja nos seus primórdios, na sua inauguração. E o primeiro versículo traz 4 elementos que são essenciais, fundamentais na nossa vida para que nós nos entendamos igreja de Cristo. Olhemos para o texto. Versículo 42, ele diz assim, a respeito da igreja daqueles dias, a respeito dos irmãos daquele dia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Após terem recebido o Espírito Santo, aquele grupo que era constituído de apenas 120 pessoas originalmente, ele agora, depois de um discurso de Pedro, onde Pedro não faz outra coisa senão lembrar a obra de Cristo, e lembrar que a obra de Cristo era um cumprimento de toda a profecia, de toda a lei, de todos os profetas, há de uma vez só o acréscimo de 3.000 pessoas. E embora nós vejamos o relato
de que naquela ocasião no cenáculo, quando 120 ou talvez um pouco mais, por se tratasse da ocasião da festa de Pentecostes, assim, não fica claro, mas que estes receberam aquele dom, aquele som que veio como um som de um vento impetuoso, que encheu a casa onde eles estavam, quando apareceram línguas como que de fogo, e pousaram sobre a cabeça de cada um deles, mostrando que o Espírito Santo está sobre todos os crentes. Embora essa tenha sido a evidência inaugural da igreja, nós vemos após o discurso de Pedro, quando 3.000 eles aceitam a mensagem, recebem a mensagem e têm os seus corações compungidos por ação do mesmo Espírito, eles agora são batizados e nós não vemos o mesmo fenômeno se repetir. O texto não vai dizer que de novo aconteceu o mesmo evento. Mas o texto identifica que este povo, por ação do Espírito Santo, eles agora viviam uma vida diferente. Viviam um modelo diferente do que era a sua vida originalmente. E é esse o registro de Lucas. E o versículo 42 diz o que é que tinha de diferente na vida daquele povo. Tinham pelo menos 4 elementos distintivos da verdadeira igreja de Cristo que fazem diferença quando a nossa intenção é responder a pergunta de qual é o propósito da igreja. Olhemos esses elementos distintamente. Ele diz, e perseveravam, o primeiro elemento, na doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos. Doutrina é ensinamento. Então havia um esforço, havia um empenho muito grande, havia uma ação contínua de buscar conhecimento no ensino apostólico. E o que era o ensino apostólico? E só fazendo uma breve pausa aqui, a expressão usada doutrina, ela assumiu um tom hoje que muitas vezes causa repulsa. Eu tive pelo menos 2 experiências que comprovam isso. Eu gostaria de narrá-las. Uma certa ocasião nós estávamos na casa de um dos nossos presbíteros, em uma das igrejas do presbitério, ele, presidente da Federação de Homens e da Confederação Sinodal de Homens, e toda a sua família é de origem pentecostal e neopentecostal. Apenas ele, a esposa e um filho são presbiterianos. E nós estávamos ali reunidos, tratávamos de alguns assuntos que diziam respeito à vida do presbitério, e por ocasião do almoço, quando os seus familiares chegaram, a mãe dele chegou para nos saudar. E ela chegou com aquela saudação clássica, que é pentecostal. A paz do Senhor. E o meu irmão, que é secretário executivo, ele respondeu. Foi o primeiro que alçou a voz e respondeu. A paz. Ela parou assim e disse, eu esqueci que nós somos crentes, ou vocês são crentes de doutrina. Nós somos crentes do Espírito. Crente de doutrina. E para que a gente não fique somente no meio dos outros, há uns dias atrás, conversava com um dos nossos pastores, pastor presbiteriano, reputado por um dos grandes evangelistas do nosso tempo, um homem que tem se distinguido no trabalho evangelístico, e me surpreendeu quando, no meio da nossa conversa, ele fez uma asseveração que me assustou. Ele disse assim, olha, eu tenho uma metodologia que eu ensino por onde eu vou. No primeiro momento, quando eu ensino as pessoas a evangelizar, eu peço que deixe de fora toda a doutrina. Não bote doutrina no meio não, que só atrapalha. E eu tive, confesso, muita dificuldade e ainda tenho dificuldade de entender essa afirmação. Porque parece que doutrina tem a ver apenas com leis e com regimentos. Mas, na verdade, nós olhando para a igreja nos seus primórdios, percebemos, na narrativa de Lucas, que a igreja, ela fazia todo um esforço, havia uma luta para
aprender, para assimilar a doutrina dos apóstolos, o ensinamento apostólico. E o que é doutrina? O que é o ensinamento dos apóstolos? Qual era a essência do ensinamento apostólico? O próprio texto, na sua porção anterior, quando nós lemos o discurso de Pedro no Pentecostes, nós possamos entender o que era essa doutrina dos apóstolos. No seu ensinamento, os apóstolos tinham o cuidado de fazer ou de transmitir apenas aquilo que aprenderam diretamente de Cristo. Afinal de contas, essa era a credencial apostólica. Nós vemos na escolha de Matias que, para que houvesse a escolha daquele que substituiria Judas Iscariotes, havia um critério. Tinha que ser um homem que acompanhou Jesus em todo o seu ministério e que aprendeu diretamente dele e que foi testemunha da sua ascensão aos céus. Então, a doutrina dos apóstolos era tão somente um ensinamento apostólico acerca de Jesus, acerca da vida e da obra de Jesus. A doutrina dos apóstolos era o elemento fundamental daquela igreja. Era o segredo daquela igreja, o segredo primordial, que não deveria ser segredo, uma vez que a palavra de Deus é revelação de Deus para nós. E aí a gente para pensar que nos nossos dias fica muita gente querendo ensinar para a gente o segredo disso, o segredo daquilo, o segredo daquilo outro. Se é segredo, por que a palavra de Deus se chama revelação? Deus não quis deixar nada oculto. Ele quis revelar-se e revelar de si aquilo que ele desejava que fosse conhecido através da sua palavra. Então ela não é segredo. E quando nós lemos que a doutrina dos apóstolos era o elemento fundamental daquela igreja, nós vamos entender quando Paulo vai dizer que ele lançou o fundamento como prudente construtor, e esse fundamento não podia ser outro senão Cristo. A igreja não pode estar fundamentada em outra coisa senão em Cristo. Era essa a doutrina dos apóstolos na qual a igreja perseverava. Aqueles irmãos tinham o cuidado e o zelo por aprender os fundamentos da sua fé. E em que estava fundamentada a sua fé? A doutrina dos apóstolos era a essência do Cristo, do Deus encarnado. E agora a gente vai olhar para Jesus. O que é que os apóstolos poderiam ter ensinado acerca de Jesus? Senão que Jesus, enquanto andava, enquanto pregava, ele fazia o bem. Ele curava, ele alimentava, ele tocava os leprosos que eram a escória da sociedade. Ele erguia do pó as prostitutas que eram a escória da sociedade. Ele transformava vidas, ele curava, restaurava cegos, ele curava mortos, levantava gente da sepultura. O que mais eles podiam aprender da doutrina, senão que o Evangelho era o próprio Cristo e que o Evangelho era não somente para ser falado, mas para ser vivido ao exemplo de Cristo. A doutrina dos apóstolos é o que faz de nós igreja, porque é o fundamento sobre o qual nós estamos construídos e edificados. Cristo, acima de tudo, o seu exemplo, a sua vida, é o fundamento da igreja. Cuidado daqueles irmãos do passado era conhecer essa realidade. Não era tão fácil para eles como é para nós nos nossos dias. Eles não tinham ainda o Novo Testamento. As promessas do Antigo Testamento careciam de uma revelação. O próprio Jesus demonstra isso. Jesus, quando andava com os discípulos, aqueles 2 discípulos, depois de ressurreto, ele andava no caminho de Emaús, o texto vai dizer de maneira clara que Jesus abriu o entendimento deles para que, a partir da exposição da lei e dos profetas, ele mostrasse a si mesmo, mostrasse a sua figura contida naquele ensinamento antigo.
Então essa é a doutrina na qual esses irmãos se esmeravam e perseveravam. Esse primeiro elemento, conhecimento da doutrina, conhecimento do ensinamento de Jesus, conhecimento do exemplo de Jesus, conduz fatalmente ao segundo elemento, que é apresentado no versículo 42. Eles perseveravam também na comunhão. E essa comunhão aqui, ela não tem o significado no original apenas do estar juntos, apenas do andar juntos. Comunhão, ela tem o sentido mais completo da expressão. Comunhão aqui, ela diz respeito a ter o mesmo objetivo, o mesmo ideal, o mesmo pensamento e o mesmo procedimento. Então havia todo um esforço daquela igreja para mostrar que ela tinha um objetivo comum, para mostrar que ela partilhava de uma fé comum, para mostrar que ela partilhava de um conhecimento e de uma crença comum. A comunhão sedimentava esse fundamento porque fazia parte da essência do ensinamento de Cristo. Jesus fala em todo o tempo e mostra em todo o tempo do seu ministério a importância dessa comunhão, do estar junto, mas a importância não só do estar junto, mas de ter o mesmo objetivo. No ensino ao seu colegiado, aos seus discípulos e de maneira mais próxima aos apóstolos, ele mostra isso em todo o tempo, quando ele fala a respeito do seu próprio objetivo, ou do objetivo da sua vida. Jesus ensinou aos seus discípulos que ele não viveu para agradar a si mesmo, mas viveu para agradar a Deus. E que aqueles que eram seus discípulos deveriam se conduzir da mesma forma. Deveriam viver para agradar a Deus. Ele diz isso quando ele diz que ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele não veio para fazer a sua vontade, mas fazer a vontade daquele que o enviou. Então Jesus fala que ele tinha um pensamento comum com Deus. Ele tinha uma comunhão com Deus. Ele tinha o mesmo objetivo. E agora, é isso que a igreja persegue nos seus primórdios. Perseverar em ter comunhão, em ter um objetivo comum, em ter um pensamento comum, em fazer um esforço comum para alcançar esse objetivo. O terceiro elemento tem mais a ver com o que a gente entende de comunhão. O terceiro elemento que é consequência natural dessa comunhão, porque a comunhão com Deus nos leva ao entendimento da necessidade de comunhão uns com os outros. Lucas vai apresentar que eles perseveravam também no partir do pão. Partir do pão. É lógico que, à medida que o texto evolui, fica claro que haviam reuniões onde o partir comum do pão eram momentos alegres, de reuniões festivas, de refeições comuns dentro da igreja. E eram celebrações dessa comunhão, onde havia também a participação comum na ceia. Entretanto, a expressão partir do pão, aí no versículo 42, tem a ver com intimidade uns com os outros. Tem a ver com aquela máxima que é bem conhecida, nossa, e diz que quando a gente quer conhecer alguém, a gente precisa sentar e comer. Não sei se vocês conhecem essa expressão, comer 1 quilo de sal junto. É fato de que, para nós, e mesmo na nossa cultura, o sentar para comer junto é elemento que demonstra comunhão, demonstra proximidade. Afinal de contas, vocês querem ver alguns exemplos? Quando o cidadão conhece uma moça e se interessa por ela, e agora quer estreitar o relacionamento, qual é o primeiro convite que se faz? Não é para um jantar?
aquele jantar de proximidade de conhecimento, não é assim também que os casais amadurecem as suas relações? Não é assim também que nós tratamos quando nós queremos nos conhecer e conhecer as famílias, principalmente quando essas famílias vão se aliançar através desses laços afetivos? Então, esse é um elemento de comunhão, é um elemento que é capaz de unir e é capaz de nos conduzir a um conhecimento mais próximo uns dos outros. Era nisso que a igreja, no seu início, aqueles irmãos que compunham a igreja, compunham a congregação que se iniciava, eles se esmeravam, eles perseveravam no partir do pão, eles faziam questão de estar juntos, de sentar juntos e de comungar dos momentos mais íntimos, juntos, para se conhecerem. E esse é um conhecimento que nos leva a conhecer não só as virtudes, não só as qualidades, mas também os defeitos, os vícios das pessoas. E, finalmente, Lucas vai falar de um quarto elemento presente na vida da igreja que nasce, que são as orações, momentos comuns de orações. Orações, comunhão intensa com Deus, comunhão direta com Deus, o desfrutar agora da nova realidade que mais para frente vai ser expressa por Pedro, quando ao escrever a sua primeira epístola, ele diz que nós agora somos sacerdócio real. Cada um dos crentes agora é sacerdote e pode e tem o privilégio de acessar diretamente a Deus. Deixou de existir não só a figura do sumo sacerdote que entrava diante de Deus, levando diante de Deus as nossas causas e trazia de Deus o recado para nós, mas deixou de existir em Cristo o próprio véu que nos separava. E agora cada um de nós somos sacerdotes porque estamos diante de Deus. E como sacerdotes, Lucas faz questão de dizer que cada um daqueles irmãos intensificou, perseverou nas orações, no ato de conversar com Deus, de levar diante de Deus as suas próprias causas e as causas dos outros. A sequência do texto mostra esses quatro elementos de maneira prática na vida da igreja. Ele começa o versículo 43 dizendo que em cada alma, e aqui eu quero chamar a atenção de novo, de que a expressão do texto aponta não para a realidade do grupo, mas para a realidade de cada um como igreja de Cristo. Ele vai dizer que em cada alma havia temor. E aqui a gente tem que parar também para refletir um pouco. Temor. Esse é um termo que em nossos dias perdeu um dos seus significados que é primordial. Temer nos nossos dias virou sinônimo de ter medo apenas. Mas o temor de que o apóstolo fala aqui é um respeito, é uma obediência ímpar. É um sentimento que conduz a esse respeito e conduz a essa obediência. Quando o texto relata que em cada alma havia temor e que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, a realidade que Lucas traz diante dos nossos olhos é que aqueles irmãos que agora experimentavam uma intensa comunhão com Deus e uns com os outros, fruto do conhecimento, do ensino do próprio Jesus e fruto de seguir o exemplo de Jesus, isso produziu nos seus corações um sentimento de respeito e obediência por Deus. Aqueles irmãos conseguiram entender a sua posição diante de Deus. E para que a gente não pense que isso é senso comum no meio dos crentes, se a gente voltar um pouquinho a nossa Bíblia e voltar lá para o livro de Malaquias, no seu capítulo 1,
há uma forte asseveração de Deus contra o seu próprio povo, quando ele diz assim: o filho honra ao pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, cadê a minha honra? Se eu sou o Senhor, cadê o respeito para comigo? E o texto continua quando Deus diz assim: tomara houvesse quem fechasse as portas do templo para impedir que vocês viessem diante de mim para oferecer um culto vão. Então a realidade de que a gente fala, que é narrada por Lucas, é distintiva. O temor de Deus, que é demonstrado por esses irmãos da igreja primitiva, é algo que só pode ser produzido por ação do Espírito de Deus. E quando ele assevera que em cada alma, em cada um daqueles irmãos que receberam o dom do Espírito, cada um daqueles que receberam a comunicação do Evangelho de Cristo e foram tocados pelo Espírito Santo e aceitaram a palavra, havia o verdadeiro, o sincero temor, havia não só o respeito por Deus, mas a obediência a Deus. E aí a gente vê a importância de novo de perseverar na doutrina. Como obedecer a Deus se a gente não conhece a vontade dele? Como se obedece a Deus sem fazer a vontade dele? De maneira muito clara, Lucas vai narrar que era por causa disso que a igreja agora marcava ou mostrava outra marca distintiva. Versículo de número 44 diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O versículo 44 só corrobora a expressão do versículo 42. Eles estavam juntos, estavam unidos e agora eles sabiam qual era o objetivo deles. Isso era o elemento que trazia a comunhão. Estavam reunidos em torno de um só objetivo. Versículo de número 45. Vai falar de uma ação aqui que é diferencial, distintiva da igreja. Embora essa ação, que fique bem claro, ela não é uma obrigação. O texto é narrado mostrando que isso aqui era uma atitude de alguns irmãos que foram tocados pelo Espírito e resolveram fazer. Versículo de número 45 diz que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E sabe onde é que a gente vai entender essa ação? É quando Jesus chega lá para os discípulos, ou para aquele homem que o confronta, e diz assim, e resume a lei. E ele vai dizer que toda a lei e os profetas se resumem em um só mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ele cita um segundo mandamento semelhante ao primeiro, que é amar ao próximo como a si mesmo. E agora nós vemos a igreja de maneira prática assimilando o ensino de Jesus. Alguns historiadores e alguns comentaristas, principalmente as fontes não cristãs, eles equiparam essa ideologia ou essa ação da igreja com uma outra ideologia que existia nos tempos de Jesus, que era o ensinamento dos essênios. Entre os essênios, que era uma seita que existia naquele tempo e permaneceu mesmo depois de Cristo, havia a constituição de um fundo comum. As pessoas eram obrigadas a doar dos seus bens e aquilo passava a constituir um fundo comum que servia de socorro para aqueles que tinham necessidade. Mas o relato de Lucas, em Atos, não traz a assimilação dessa cultura, antes traz uma ação do Espírito na vida da igreja que leva os irmãos a tal quebrantamento que param de olhar para as suas próprias necessidades ou param de olhar para o seu próprio egoísmo e agora abrem mão, são capazes de abrir mão
daquilo que tem em favor dos outros. Corroborando com o ensino de Jesus, que não foi só teórico. O Jesus que disse que amar ao próximo como a si mesmo, ela complementa a lei e os profetas, é o mesmo Jesus que disse e entregou não menos do que a sua própria vida em favor de nós. Então, de maneira prática, o Evangelho atingiu o coração daqueles irmãos e agora, os que tinham disposição de coração, eles faziam uso de seus próprios bens, abrindo mão deles para atender a necessidade dos outros. Para atender a necessidade de tantos quantos precisassem. E é bom que se diga que a lei mosaica já determinava isso. Todo o sistema de leis que foi comunicado ao povo de Israel já falava a respeito e tinha preocupações em conservar a igualdade. E haviam diversas leis, como as que proibiam os pobres de Israel de serem comprados como escravo, como previa o ano do jubileu, e outras leis que visavam manter o equilíbrio no meio do povo. Mas agora nós vemos isso acontecer na vida da igreja de uma maneira natural, não de uma maneira forçada por lei ou forçada por regras. As pessoas abriam mão daquilo que tinham para atender a necessidade dos outros. Versículo 46 volta a dizer que esses irmãos, embora não tenham abandonado a sua fé, embora não tenham abandonado as suas ocupações, não tenham abandonado as suas famílias, mas agora entendiam a importância e por isso diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e com singeleza de coração. Veja bem que os 4 elementos que são apresentados no versículo 42, depois são demonstrados, presentes de maneira concreta na vida desses irmãos. Perseverança unânime no templo ia muito além do mero cumprimento de toda a ritualística. Todo judeu tinha um ritual a cumprir. E a gente sabe que, pela lei, eles deveriam subir ao templo apenas uma vez de ano em ano. E assim se cumpria a lei mosaica. No estabelecimento das sinagogas não havia obrigatoriedade de frequência. Aqueles todos que desejavam iam até as sinagogas e ali podiam aprender. Mas agora nós vemos um comportamento diferente. Havia uma perseverança unânime no templo. Todo mundo queria estar na casa de Deus. Todo mundo queria estar presente no templo. Isso todos os dias. Todo mundo queria participar das refeições comuns. Queria partilhar do pão que tinha à mesa. Queria estar naquelas reuniões coletivas que apontavam para a comunhão humana, que mostravam estreitamento de laços. Isso se tornou um prazer para aquele povo. Deixou de ser uma obrigação instituída pela lei. E todos faziam isso com 2 elementos essenciais que a gente tem que demonstrar quando serve a Deus. O texto de Lucas diz que eles faziam primeiro com alegria. E aí a gente vai se lembrar da expressão do Salmo 122. A expressão do salmista quando ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é bom que a gente não se lembre da nossa atitude. Principalmente no domingo de manhã, quando a gente diz, eu tenho que ir mesmo, é? Tenho certeza que eu tenho que ir? Mas o texto diz que eles faziam isso com alegria, mas faziam também com singeleza de coração, com simplicidade de coração. Não havia nisso nenhuma falsidade. A expressão quer dizer isso. Ninguém ia ali por obrigação. Ninguém ia ali porque se não fosse, ia ser cobrado. Ninguém ia porque o pastor Jocida ia estar olhando e ia cobrar a sua ausência.
Ninguém ia porque os presbíteros ficam na igreja fiscalizando quem vai ou quem não vai. Todo mundo ia ali porque era um prazer estar na casa de Deus. Isso era um sentimento do coração, uma vontade que brotou no coração. E a gente vai entender como é que o texto chega, a narrativa desse flash da igreja, feito por Lucas, chega ao versículo número 47. E diz que aqueles irmãos, eles faziam isso, eles estavam unanimemente no templo e partiam as suas refeições, tomavam as suas refeições, partiam o pão, sempre com alegria e singeleza de coração, e em todo o tempo com louvor a Deus. Versículo 47 diz que eles faziam isso louvando a Deus. As ações tomadas, todas elas tinham um objetivo só: agradecer a Deus. Falar para todo mundo do bem que Deus havia feito para eles. Mostrar para todo mundo uma realidade e uma perspectiva de vida nova, onde a presença de Deus era uma realidade transformadora. A alegria e a singeleza de coração se traduzia num louvor contínuo. A igreja estava voltada a louvar a Deus. E Lucas fecha a sua narrativa dizendo que, por causa da presença desses elementos, por causa dessa forma distintiva de viver, por causa desse exemplo de vida espelhado no exemplo do próprio Cristo, a igreja se tornou simpática. Ele diz: e contando com a simpatia de todo o povo. Só é bom que fique claro que a igreja estava inserida no meio de Jerusalém. Nem todos os judeus que compunham a sinagoga, receberam da mesma forma Cristo como Messias. Nem todos criam em Cristo como Messias. Nem todos aderiram à nova fé. Mas o exemplo daquela igreja, mas a forma de viver daquela igreja, mas a imitação da simpatia e do altruísmo de Cristo se evidenciavam de tal forma naquela igreja que o que acontecia ali era o que Pedro vai dizer mais para frente, dizendo que as nossas ações elas têm que ser feitas de tal forma que as pessoas, até naquilo que falam mal de nós, elas tenham que admitir que a graça de Deus está operando na nossa vida. O que aconteceu nessa igreja, na igreja primitiva, foi justamente isso. Não havia como negar as evidências. A comunidade, mesmo daqueles que não foram alcançados pela mensagem de Cristo, não tinha como negar que a igreja agora, ela vivia para Cristo. E aí a gente vai entender porque mais para frente um pouquinho, na narrativa de Atos, lá em Antioquia, aqueles irmãos são chamados de cristãos. Que embora no português ele tenha uma expressão superlativa, no original a expressão é pequenos cristos. Quem olhava para aquela igreja e para o seu testemunho não podia ver outra coisa senão Cristo. Por isso havia simpatia, por isso ela contava com a simpatia de todo o povo. E esse modo de viver da igreja, promovido pela ação do Espírito de Deus, ela leva a igreja a ser eficaz. O texto termina, o relato dessa porção termina dizendo que enquanto a igreja vivia dessa forma, enquanto a igreja dava esse testemunho, enquanto o alcance do testemunho da igreja impactava a sociedade, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos.
A evidência aqui é do agrado de Deus. Esta é uma igreja que alcançou o seu objetivo. E olhando para ela, nós podemos responder a pergunta inicial. Qual a razão de ser da igreja? Qual a razão de ser da minha vida? O que nós celebramos hoje, ao celebrarmos 41 anos da Igreja Presbiteriana Monte Sião, em Botucatu? O que celebramos hoje ao comemorarmos mais de 2000 anos como igreja estabelecida por Cristo? Nós só podemos celebrar uma coisa. Só podemos celebrar se nós entendermos a necessidade de, olhando e refletindo sobre a igreja nos seus primórdios, e entendendo que esse quadro pintado por Lucas aqui não visa tão e somente o nosso saudosismo e as nossas desculpas, porque nós somos mestres nisso, e podemos olhar para esse texto e dizer: tempos bons, quando as coisas eram tão mais fáceis, eram tão mais simples. Nos nossos dias não é mais possível viver assim. Mas só que ao fazer isso, nós esbarramos em um problema. Nós somos a igreja de Cristo nos nossos dias. A exemplo da igreja de Cristo nos primórdios da sua história, o que habita em nós é o mesmo Espírito de Deus. A mesma Trindade que atuou na constituição da igreja, quando da eleição pelo Pai, o amor eletivo do Pai nos escolheu, quando a ação do Filho na obediência ao Pai nos redimiu da condição de pecadores para filhos de Deus. Quando a ação do Espírito nos tornou igreja de Cristo, é a mesma ação que acontece hoje. Foi essa mesma ação que inaugurou a história dessa igreja aqui há 41 anos atrás. Deus chamou os seus eleitos, que em Cristo alcançou, e pela ação do Espírito Santo os reuniu. E é esse mesmo Espírito que atua em mim e em você. E não importam as circunstâncias que nos cercam. Nós precisamos entender que para sermos igreja de Cristo hoje, e para respondermos à pergunta, nós temos que entender a razão de ser da nossa vida. Nós existimos para a glória do nome de Deus. Nós somos criados para isso. Caímos em pecado e nos tornamos incapazes de fazer isso. Em Cristo, Deus nos alcançou e reconciliou consigo mesmo. Nos reconciliou, nos religou a Ele. E através do Espírito nos capacita a buscar viver vida santa. Uma vida de temor a Deus. Uma vida de respeito, de obediência a Deus. Para que todos aqueles que olhem para nós vejam Cristo em nós. E assim glorifiquem o nome de Deus. A razão de ser da igreja é continuar o ministério de Cristo. Ela foi estabelecida para continuar o ministério de Cristo. O ministério de Cristo foi viver para agradar a Deus, viver para a glória de Deus. A razão de ser da igreja não pode ser outra. Viver para a glória do nome de Deus. Essa é a resposta da pergunta. Sabe como é que se faz isso? Começa lá dentro, lá no meu interior, na minha disposição em conhecer o ensino e o exemplo de Cristo. Em trazer isso à prática na minha vida, de forma a, na minha vida, buscar uma comunhão intensa com Deus e com os meus irmãos. A buscar conhecer aquele que está do meu lado, de forma que o meu evangelho se traduza em ações práticas, assim como se traduziu na vida de Cristo, que é o meu exemplo. Eu tenho que entender que isso começa quando eu busco, através da oração, do meu elo de comunhão com Deus, de fortalecimento, do meio de graça através do qual eu sou fortalecido. Eu me acostume a levar diante de Deus as minhas questões, as minhas dificuldades e as dificuldades de todos aqueles que me cercam. Assim, eu vou ser igreja de Cristo. Assim, eu vou honrar a Deus. Eu vou demonstrar
ter verdadeiro temor. Se cada um de nós entender isso, esta igreja, ela cumprirá esse papel. Essa igreja honrará a Deus. Essa igreja impactará toda essa cidade. E Deus há de acrescentar dia a dia aqueles que hão de ser salvos através da comunicação fiel de um evangelho que não se constitui apenas de palavras, mas de ações práticas e que visa tão e somente a glória do nome de Deus. Todo mundo vai querer conhecer o Deus a quem nós servimos. Que Ele tenha misericórdia de nós. Que Ele nos abençoe. Que isso não seja apenas um ideal de vida. Seja antes uma busca. Nós possamos perseverar nisso. Em buscar servir a Deus com fidelidade, com integridade. Que Ele tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Gostaria de orar mais uma vez?